Destiners! Tudo bem com vocês? Hoje voltamos a falar do Brasil. Qual será o nosso estado de hoje? Na nossa última pílula, demos a dica que o estado é considerado a terra do frevo. E aí, já adivinhou? Não? Então solta a roleta e vamos falar de destinos. Pernambuco, esse é o nosso destino e eu vou apresentar para vocês as principais informações desse destino incrível. Muito conhecido por ser uma terra de coração aberto, que sempre está pronta para receber calorosamente seus visitantes. É um estado cheio de tradições e alegria. Pernambuco recebe muitos turistas que vêm em busca de folia, novas culturas e de novos sabores. E aí vai a nossa primeira curiosidade desse destino. Você sabia que Pernambuco já foi um país em 1817? Pois é, durou apenas 75 dias, mas foi uma das grandes revoluções no Brasil durante o processo de separação de Portugal. Agora, falando sobre viagem, Pernambuco não decepciona quando é sobre esse assunto. Muito pelo contrário, o que não falta na região são as praias paradisíacas, que mais parecem saídas de um sonho, piscinas naturais, trilhas e cachoeiras, monumentos, museus e cidades históricas para visitar. O estado está localizado na região nordeste do Brasil, e uma das suas grandes características são as temperaturas elevadas. No litoral, predomina o calor e a umidade. Já no interior, o clima presente é o calor, porém com ar mais seco. Já sobre as chuvas, elas são mais abundantes entre março e agosto, enquanto setembro a fevereiro predomina o período mais quente e seco. Por isso, se o seu cliente busca praia e sol, você já sabe a melhor época para visitar e qual é a mais interessante de fugir. Mas lembrando que, independente da época do ano, Pernambuco tem um clima ameno o tempo todo. Agora, vamos ao que importa. Vamos falar de destinos. Pernambuco possui muitos destinos visitados pelos nossos clientes. E aqui nessa pílula você vai encontrar um guia rápido das principais cidades do destino e dicas do que passar ao seu cliente. O primeiro deles é a capital do estado, Recife. A cidade possui diversas opções de lazer, pontos turísticos, restaurantes, bares e muita coisa boa. Com tanta variedade, fica até difícil escolher o que fazer. Recife também carrega o título de capital mais antiga do Brasil, e por essa razão, a cidade é lar de diversos patrimônios, museus e uma história notável. E não podemos esquecer dos ritmos e danças que fazem parte da cultura pernambucana. É impossível não lembrar de frevo e do maracatu quando estamos falando de uma viagem para Recife. Inclusive, a cidade tem um museu interativo que conta a história da dança, o Passo do Frevo. Para chegar na cidade, basta desembarcar no Aeroporto Internacional de Recife, que fica a apenas 12 quilômetros do centro da cidade, e recebe voos diretos de diversos estados brasileiros e de destinos internacionais. Para aproveitar o melhor da capital de Pernambuco, uma viagem de 3 a 4 dias é o suficiente para incluir todos os principais pontos turísticos de Recife. Já ao lado de Recife, temos Olinda, conhecida por suas ladeiras e seu centro histórico, além de um dos carnavais mais famosos do país. Olinda tornou-se uma das mais bem preservadas cidades coloniais do Brasil. Possui várias igrejas barrocas e outras riquezas católicas e uma arquitetura rústica e muito colorida. O famoso Carnaval de Olinda é embalado ao som do frevo, maracatu e outros ritmos de Pernambuco. Tem os bonecos gigantes caracterizados que desfilam pelas ladeiras da cidade, levando junto com eles os vários blocos carnavalescos que fazem a alegria da população. Normalmente, os turistas chegam pelo aeroporto de Recife, distante apenas 20 km do centro de Olinda. E de Olinda até Recife são apenas 10 km, ou seja, é uma cidade vizinha muito próxima. Para visitar os principais pontos turísticos da cidade de Olinda, de 1 a 2 dias é suficiente para que você possa passear com calma e aproveitar bem a cidade. E quando falamos de Pernambuco, não podemos deixar de falar de Porto de Galinhas, considerado um dos melhores destinos do Brasil. É o destino número 1 de turistas que visitam o Nordeste, um lugar perfeito para quem deseja sair da rotina e descansar na beira do mar, enquanto conhece algumas das melhores praias do nosso país. Com um clima quente, um mar de águas cristalinas, com variedade de espécies marinhas e piscinas naturais. Tudo isso é um convite irresistível para um mergulho em Porto de Galinhas. E temos uma dica, que é o melhor período para visitar Porto, que é entre outubro e fevereiro, quando o calor está no auge, favorecendo os passeios.
Além disso, a combinação perfeita dos raios intensos do sol com as águas cristalinas do mar dão a sensação de que você está no Caribe. Porto de Galinhas fica a cerca de 60 quilômetros de Recife. O deslocamento entre a capital de Pernambuco e a vila do município de Ipojoca pode ser realizado de carro, ônibus ou transfer. É muito fácil de chegar e com certeza seu cliente não terá dificuldades. A quantidade de dias ideais para aproveitar os principais pontos turísticos ao máximo é entre 3 a 5 dias inteiros. Menos que isso, o cliente pode sair com a sensação de quero mais. E para fechar, não podia faltar a capital do forró, que fica no interior de Pernambuco, Caruaru. Apesar de haver alguns pontos turísticos em Caruaru que podem ser visitados em qualquer época do ano, é durante as comemorações do mês de junho em que o turismo se torna ainda mais especial, por causa da cultura, das pessoas e, claro, da comida. Caruaru está localizada a 170 quilômetros de Recife, e o jeito mais prático para chegar lá é desembarcando na capital pernambucana e seguindo viagem de carro por conta própria. Ainda assim, quem não estiver com um veículo consegue fazer esse deslocamento de ônibus, que demora cerca de 2 horas para chegar em Caruaru. Para aproveitar o melhor da capital do forró, uma viagem de 2 a 3 dias é o suficiente para incluir todos os principais pontos turísticos de Caruaru. Por enquanto é isso. Nos próximos dias vamos conhecer os principais pontos turísticos dessas cidades, o que fazer e onde comer. Então, até mais!